Oferenda. Poesia é tudo que posso lhe oferecer. Palavras com cheiro de flor, do campo da vida acabo de colher. Um cálice de sentimentos que se pode beber a todo momento. Poesia é tudo que posso lhe oferecer. Uma árvore de inspiração, regada com amor, com muitos frutos, começam a crescer. Ofereço-lhe a minha prata, encanto em forma de arte, escrevo com minha alma porções entregue em partes. Poesia é tudo que posso lhe oferecer. Fantástico. Olá, gente. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui no canal da Atena, recebendo hoje o fantástico Sagar Jorge. Apresente-se para o pessoal aqui. É, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que a pessoa for assistir. Primeiramente, licença para chegar, licença para falar, né? Licença aos meus ancestrais, aos que falaram primeiro, aos que chegaram primeiro e aos que aqui pisaram primeiro. Licença aos mais velhos e licença aos mais novos. Eu me chamo Sagat Jorge, é um pseudônimo. O meu nome de batismo mesmo é Fernando Jorge, mas detesto ser apresentado pelo primeiro nome. Então eu uso o meu segundo nome, que é Jorge, dois nomes próprios, né? E uso Sagat como um apelido, e eu linkei esse apelido com o meu segundo nome. Então, Sagat Jorge é a forma que eu gosto de ser chamado e gosto de me apresentar, e eu uso esse pseudônimo. Esse poema, esse primeiro poema que eu recitei, ele se chama Oferenda. E nada melhor que começar abrindo os trabalhos oferendando algo, né? Ofertando algo, né? É E é verdade. bem provocativo esse título, oferenda, né? Porque a gente associa oferenda a religiões de matriz africana a algo ruim. Então é uma certa forma de desconstruir essa percepção que muitas pessoas têm. E oferenda nada mais é do que oferendar, ofertar, dar algo nosso para alguém, para alguma coisa, por uma causa. Então eu começo abrindo os trabalhos, oferendando, ofertando a arte da poesia, a arte da oratória, a arte da fala, né, que é milenar a fala, né? Os Sim. africanos, eles costumavam se comunicar muito através da fala e não ter a escrita como principal fonte. Até Então, hoje, né? as memórias, os ensinamentos, tudo era passado de geração em geração através da palavra, né? Através da dicção, através da oratória. E a palavra, ela tem poder. Sim. Então, licença para chegar. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, muito bem-vindo, imagina. E vamos fazer uma troca, Um né? Uma bate-papo, troca, né? um Dar, bate-papo. dar você aí para o mundo, dar a conhecer o Sagat. E esse nome veio da onde, Sagat? Vamos começar pelo começo. Veio pelos Nujds, veio Então, pelos. Sagat, na verdade, é um nome, é, acredito eu que seja de origem japonesa. Sagat era um personagem de um videogame. Ah, Não do sei se você já ouviu falar do Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter era um jogo de luta, né? Street Fighter, que é luta de rua, né? No português, é um jogo de artes marciais onde tinham lutadores de diversas regiões, né? Tinha até o do Brasil, tinha da África, tinha, no caso dos Estados Unidos, que é o boxeador, e Sagat era um dos personagens. E quando eu trabalhei em Feira Livre, que eu tinha por volta dos meus 13 anos, mais ou menos, que eu entrei para trabalhar em Feira Livre, eu era careca, bem magro, bem magro, e o Sagat, ele é bem corpudo. Eu acho que ele é tailandês, ele é bem forte, e eu era Entendi. bem magro, só que eu era careca. Aí o rapaz colocou de brincadeira. Tipo aquela coisa de chamar a pessoa de baixa estatura de gigante. Sim, entendi. Aí ele fez meio que brincando, só que como eu gostava do jogo, eu acabei gostando e o pessoal foi me chamando, meus familiares, e pegou o Sagat e eu adotei como pseudônimo. Ai, que legal. Mas tem uma outra matriz africana. De fato, existe essa ah, japonesa, né? De mangá, não sei o quê. Mas tem a africana mesmo, né? Os nujos, aqueles sininhos Sim, da sim, dança do ventre, né? São também chamados sim. sagat. Tem Sim. vários outros nomes, mas achei Sim, massa.
de culturas diferentes, mas o Sagat próprio é do jogo mesmo, do Street Fighter, do videogame, né? Que quando eu era moleque eu gostava muito de jogar. E ainda joga videogame? Hoje nem desce. Olha, faz alguns anos, eu me desapeguei um pouco. Eu tô com 37 anos, sou de 1985, só que eu gosto bastante das coisas dos anos 90. Eu gosto dos jogos desse Street Fighter, alguns jogos, algumas coisas dos anos 90. Eu não me adequei muito com a modernidade, esse monte de jogos novos. Sim, Eu não, com um gráfico bem interessante, bem real, né? Tem o Resident Evil, que parece um filme. sim. Jogos de futebol, parece jogos ao vivo mesmo, mas eu não me adaptei muito com essa evolução do videogame. Eu prefiro as coisas mais antigas, do Atari, do Enduro, do joguinho de corrida, do Mega Mario Bros, Drive. Mega Mega Drive. Drive, Mario Bros. Era o tipo de jogo que eu gostava. É, Isso me você dá tem mais ou menos a nostalgia. idade da minha filha. É bem interessante. Realmente são poucas as pessoas que migram, sabia? Eu tenho percebido isso. Claro, tem gente que consegue e vai jogando os últimos, mas o pessoal que eu conheço que tem essa idade de vocês, amigos dos filhos e meus próprios amigos, né? Eles geralmente têm isso, gosta daqueles. Cada um tem a sua fase de jogo e o seu período é uma coisa muito interessante. Antropologicamente é muito interessante. Mas vamos então. Sagat, conta pra gente como isso começa a sua história de agitador cultural, de poeta. Conta aí sua história pra gente. Então, na verdade, pelo que a minha memória alcança, acredito eu que a minha primeira composição eu comecei escrevendo letras de música e criando alguns esboços de melodia, mas como eu não tenho uma afinação natural para o canto, né, eu preciso fazer aula de canto, que qualquer ser que emite som, que tem cordas vocais, pode cantar. Sim. Só que eu nunca parei para estudar a música a fundo mesmo, com vontade, com verdade, me dedicar, me entregar para o estudo da música. E eu acabei não tendo esse dom natural, então aí fico meio travado na parte da melodia, de me expressar. Entendi. E acredito eu que seja em torno dos 12, 11, 12 anos mais ou menos, que eu escrevi a minha primeira letra. Acabou se perdendo com o tempo, o papel deterioriza, rasgou, nem lembro o que aconteceu. Mas acredito que eu tinha essa idade. E aí fiquei um bom tempo sem escrever. E aí passava 2, 3, 5 anos, escrevia mais alguma coisa. Só que não ia para frente porque eu não tenho dom natural para o canto, não toco nenhum instrumento. Então aí fica difícil de me expressar musicalmente. Só Entendi. que de uns 6 anos para cá, 6, 7 anos para cá, mais ou menos, o movimento de sarau, ele tomou uma proporção muito interessante, pelo menos aqui no estado de São Paulo, Sim. né, capital e o grande ABC. Foram crescendo muito, foram criando muitos saraus, foi pegando visibilidade com a internet também, vídeos no YouTube, né, Sim. entrevista em alguns programas. Aí eu comecei a me interessar e comecei a participar de alguns sarais. E fui vendo o formato, como os poetas, homens e mulheres, trans, né, como eles se expressavam e comecei a linkar. Eu falei, caramba, a forma da escrita, a forma deles recitarem, e comparando com os meus escritos e com alguns livros de poemas que eu tenho, né, Solano Trindade, que é uma das minhas maiores referências, e caramba, eu falei, as minhas letras de músicas, elas podem, eu posso conseguir me expressar através da poesia. E fui timidamente, ainda sou bastante introvertido, né, tenho dificuldade para falar em público, é sempre uma batalha, sempre uma luta, conseguir pegar microfone, ficar em frente de câmera, né? Por todo um processo de silenciamento, né, que a gente foi tendo desde de criança e tal. Enfim, Sim. né? Aí eu comecei a me expressar nos saraus lendo, só lendo, sem entonação nem nada, lendo linearmente. E com o tempo eu fui começando a me soltar e escrevendo já com formato de entonação, com a dicção oscilando, né? O tom aumentando, descendo. Algumas poesias até um pouco melódico, né? Não cantado, mas eu consigo trazer um pouco de melodia
através da minha poesia, né? A forma da pausa que eu faço, a aceleração. Aí eu fui me encontrando, né? Assim, fui não, estou me encontrando. É um processo. É um É um processo. processo que eu venho passando que tomou assim uma proporção de 7 a 5 anos para cá, que eu fui me descobrindo e a arte, assim, a arte ela foi me empurrando, ela foi me empurrando, eu querendo ficar só observando, só assistindo e a arte foi me empurrando, aí lutando contra a introversão, contra a timidez e ela foi me empurrando e a gente vai tentando, né, se Se você manifestar. deixar se abrir uma brecha, ela volta, né? Você sabe que essas coisas infelizmente elas são assim, mas é como você disse, é um processo e cada vez que você dá um passo, você fica mais empolgado e você vai descobrindo coisas diferentes. É bastante interessante. Na escola, então, você não teve essas experiências? Como é que foi o seu processo na escola? Não teve experiências de escrita, não teve professores que incentivavam? Como que foi? Não, não, na escola eu ficava afastado, distante, né, devido a essa timidez, eu era bem quieto, né, na sala só ouvia a minha voz para responder presente, Nossa, né, na hora da chamada, então eu ficava bem quietinho, bem na minha, eu tenho um problema de vista que era maior, eu tinha nossa, 11 graus na vista direita e tinha nossa. 9 na esquerda, aí eu fiz a cirurgia refratora, fiz a cirurgia laser refratora e esse grau diminuiu. Hoje eu tenho 0,50 na esquerda e 0,75 na direita. Consigo fazer várias coisas sem óculos. Então, através desse problema de vista, eu tinha que sentar na primeira carteira para conseguir enxergar na lousa, mesmo assim escrever algumas coisas erradas. Né? E como era um moleque tímido, quietinho, bem de canto, não conseguia ter uma dinâmica com os outros alunos. Então, não tive nenhum processo de leitura, de escrita, cultural. Mesmo que a cidade que eu moro é bem carente, né, nessa parte de cultura, então não tive muito acesso à cultura. Foi mais da adolescência ao eu me tornar homem adulto, né, com idade pela lei de maior, que eu comecei a sair, frequentar espaços locais e fui me descobrindo na arte. Então, aí, só voltando à sua primeira pergunta, aí o processo primeiro foi com a composição, né, de letras de músicas, e depois de alguns anos, através dos saraus, eu fui linkando, vendo que o formato, a estrutura da letra de música e do poema, o texto, eu acabei vendo que é o mesmo formato. Depende Sim. da maneira que você vai, da sua releitura, né? Depende da sua leitura e da sua percepção. Mas toda letra de música pode ser um poema, todo poema pode ser uma letra de música. Só basta pôr a harmonia, a melodia, a rítmica, né, que se transforma. Aí depois de um tempo, aí veio a parte de agitador cultural. Pela minha cidade, meu local ser bem carente de cultura, não ter um olhar do Estado, né, do governo, do município mesmo, dos representantes, né, do município, dos que Mas são eleitos, então a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então, por uma necessidade. Eu tenho que estar promovendo, tenho que estar na organização, tenho que estar no encabeçamento, na idealização, estar junto com as pessoas que promovem a cultura, a arte, e é uma militância através da cultura, através da arte, através da música, da poesia, uma militância de fazer a arte reverberar. Uma arte que traz empoderamento, uma arte que traz uma autossuficiência, da gente se enxergar bonito, se enxergar capaz, de se enxergar intelectual, sim. né? Porque somos seres pensantes, então temos a nossa intelectualidade, né? E uma luta de fazer a arte reverberar, pregar o amor, né? Pregar a consciência de classe, a consciência de raça, De que é algo que raça. eu acho importantíssimo, e a gente vai fazendo isso através da arte, É muito buscando, legal. né? Tentando, né? Não, e respondeu Você, aliás, trabalha bastante com essa conscientização de raça, né? Que é um tema que está hoje muito
muito em vigor, muito à tona, porque estão aparecendo mais coisas, né? À medida que o espaço vai surgindo, vão aparecendo as diversas pessoas que têm produzindo ou capazes de produzir arte. Sempre foi sua bandeira? Como é que você escolheu esse caminho ou foi um caminho natural? Como é que é? Então, acho que as coisas que eu gosto, né, traz sempre um ato político, né? Eu, na minha infância e adolescência, eu sempre escutei samba, né? O samba com as suas variações. Quando eu era mais novo, eu escutava bastante pagode, né, dos anos 90, porque foi a década, a época que eu vivenciei. Os anos 90, ele é muito marcante para mim, em diversos aspectos, na estética, na moda, né, na forma de se vestir, nos cortes de cabelo, tanto no gosto musical. Então, nos anos 90 eu ouvia os pagode, só que eu sempre queria ir mais a fundo, ir no começo, né? Eu escutava o Zeca Pagodinho, mas o Zeca Pagodinho ele cantava uma música de um compositor que eu não sabia o nome, um Argemiro, um Casquinha, um Candeia. Eu falava, mas quem é esse? Quem são esses compositores? Quem são esses caras? E da época do rádio, eu sempre gostava de ouvir a música e ouvir o nome do compositor, a pessoa que criou aquela obra, mesmo antes de eu começar a escrever. Eu falei, caramba, que legal. O intérprete, ele é importantíssimo, né? Isso é imprescindível. Ele está dando vida a uma arte, mas e quem colocou, quem escreveu aquilo? Quem que colocou o Exato. sentimento naquilo? Então, eu sempre tive essa curiosidade. Eu gosto de disco, né? Não sei se dá para ver aí no fundo, tem alguns discos ali, tem o do Michael Jackson. Ah, Então, tô bem. meus primos, eles eram DJs, então eles tinham muitos vinis, né? Disco em vinis e tinham fitas. E eu gostava de estar lendo, né, o nome das músicas, os autores, né, os compositores das músicas. Eu gostava de sempre estar lendo. E aí a gente vai pesquisando, né, da maneira que a gente pode, né? Tá, não, tranquilo. Então, aí através desses compositores que eu fui pesquisando, fui buscando, fui encontrando, eu me identifiquei com muita coisa, muita coisa. Né? Aí eu comecei a ouvir os sambas enredos das escolas de samba, os bens antigos, os sambas mais antigos. Eu vi que aquele samba, eles eram aula de história, que eles falavam de África, falavam da contribuição africana para toda a humanidade, para todos os continentes, para todos os povos, a importância de África, né? A antiguidade de África ser um continente milenar, e África ser um continente, não um país, né? Um continente com 54 países, que falam diversos idiomas, né? Mais de 5 mil idiomas. Então, ver a pluralidade, a diversidade de África e a riqueza de África através desses sambas enredos, né, que para a gente, na época minha de escola, chegava a África como um país pobre, né, não como continente, como um país, como pobreza, como miséria, como doença, né, a AIDS veio da África, e só as Sim, partes ruins. Então, através disso aí, foi caramba, meu, mas tem tanta coisa, tem tanta história, tem tanta coisa que foi escondida, que foi ocultada de nós, e esses sambistas estão contando de uma forma tão bonita, tão, né, de encher os olhos. Então, eu comecei a me identificar. Falei, meu, é um caminho que eu. Aliás, não tive essa consciência de que era um caminho que eu queria, que eu precisava fazer. Isso aí foi internalizando dentro de mim, né, de ficar maravilhado com as melodias, com a letra, e de claro. ter tanta informação, ter tanta riqueza. Né? Então, muito do que eu sou é do que eu vi, do que eu ouvi e do que eu busquei dentro das minhas possibilidades, com as ferramentas que eu tive acesso, do que eu Exato. busquei a conhecer. Né? Então, são sambistas fantásticos e pessoas comuns, né? Eram homens, geralmente homens pretos, que eram pedreiro, que trabalhavam como pintor, Sim. como lavador, como engraxate, pessoas simples, excluídas de uma sociedade, morando em favela, que tinham uma poesia, uma intelectualidade, uma visão de mundo muito rica, muito ampla, né? E que conta com a veracidade a nossa história. E eu fui ouvindo essas pessoas e a gente tem muitas coisas que vai nos inspirando, né?
Eu falei sim, do Solano Trindade no começo. Solano Trindade é uma das minhas maiores referências, né, na poesia, na forma dele escrever, mas são muitas referências sim. e não Aí, tem nem é como. que você ainda é mais jovem. A gente na década de 70 tinha uma coisa muito forte com esses sambistas, né? O Brasil era muito pobre na década de 70. Então, essa era a verdade. Os grandes compositores, eles não eram pessoas super chiques que ficam lá numa torre de marfim com 1 milhão de cervejas, de mucamas e coisas do tipo. Como é que você fazia essas pesquisas? Porque Mauá já era difícil aqui na década de 70 para quem era pobre, né? Talvez quem tivesse numa classe mais alta, mas quem era pobre tinha muito pouco acesso. Como é que era em Ribeirão ou em Rio Grande da Serra para você fazer essas pesquisas? Aí você descobriu lá todos aqueles compositores e aí você queria saber quem eram esses caras. Como é que você fazia? Então, como eu falei, não sendo redundante, né, mas como eu falei, eu ia pesquisando, sem nem saber sem ter a consciência de estar pesquisando. Era aquela vontade de conhecer, aquela vontade de conhecer e de saber mais. Aí eu ia fazendo essas pesquisas sem ter consciência de que eram pesquisas com as ferramentas que eu tinha, né? Eu lia muito as descrições, as fichas técnicas das fitas cassete, dos discos. Os Só discos? isso já trazia muita coisa, né? Trazia toda uma história. Eu gostava também, até hoje eu gosto de assistir muito a TV Cultura, né? Tem o programa do Fernando Faro, que é o Ensaio. O ensaio trazia muitos desses sambistas e outros programas também da cultura traziam um documentário com uma fala, uma entrevista desses artistas desses sambistas que eu gosto, né? Ia pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e como eu falei no começo, a coisa da oratória, né? Dos griots africanos. Conversava sempre com os mais velhos, igual a gente fala, os nego velho. Ia para uma roda de samba, ia para algum lugar e conversava com os nego velho, e na sua época, como é que era? Aí era uma coisa que passava de geração em geração. O pai dele falava para ele o que o vô dele falou, e ele ia passando. Não, era assim, assim, assado. Ah, eles começavam a compunhar através disso. A inspiração deles era isso, eles faziam isso. E isso a gente ia bebendo da fonte, né? Ia bebendo da fonte que a gente tinha acesso. Isso é muito legal. E você consegue fazer, quando dá continuidade a isso, através do seu trabalho? Você diria que você está continuando essas histórias ou você mudou um pouco a sua abordagem? É que assim, são mundos, épocas diferentes, né? Tem sambas que eu gosto da década de 30, né? Que eles falavam da percepção que eles tinham de mundo, da informação que Sim. eles tinham naquela época. Tem um samba mesmo que fala do bonde São Januário, leva mais um operário, sou eu quem vou trabalhar. Né? Então eles falavam de um cotidiano deles. Eu acredito que modestiamente mesmo, não querendo me comparar jamais, mas acredito que é um tipo de continuidade, né? A gente vai continuando, são ciclos, né, que não se encerram, né? Acredito sim, eu me vejo sim como uma continuidade, dentro das minhas limitações, dentro das minhas características, né? Sim. Cada ser é único, então dentro das minhas características, dentro do meu conhecimento, da minha visão de mundo, eu acredito sim que seja um tipo de continuidade à minha maneira, né? À minha maneira, porque alguns poemas meus, eles trazem resgate históricos, né, através de pesquisas que eu Pesquisa. faço, vejo algumas fontes, né? Compartilho com pessoas que são mais intelectuais, que têm mais estudo. Eu não tenho uma formação acadêmica, né? Eu tenho só o antigo ensino médio. Né? Então, meu conhecimento é a minha curiosidade. Eu gosto de ler bastante, gosto de ler bastante artigos, ver bastante documentários. Então, eu vou mostrando para amigos, conhecidos e aí, tá? Como é que tá? O que você acha? Tá condizente a história? Como é que tá? E as pessoas vão me dando alguns feedbacks, né? Vão dando esses retornos e a gente vai, opa, então acho que tá no caminho certo, acho que tá legal. A gente sempre fica meio assim, não é insegurança, né? Mas a gente sempre fica meio, será que. Porque é difícil você falar de coisas.
complexas e coisas importantíssimas. Vou fazer um poema falando de samba. O que é samba? É algo totalmente difícil, né? E E assim, você não pode falar qualquer coisa, né? Porque você é tem toda coisa uma assim. história aí por trás, tem. E para não distorcer a história e não mistificar, né? Não Exato. mistificar como a mídia sempre fez, né? Contar a história na visão deles, né? Então eles mistificam muita coisa, ocultam muita coisa, deixa muita coisa de fora. Então a gente tem que ter é uma preocupação de ser honesto, né? De ser verdadeiro com a história, né? Tem que ter uma consciência, porque senão você acaba jogando contra você mesmo, na verdade, né? Sim, Porque sim. é como você disse, tem todo um jogo político por trás das coisas. Quando a gente produz uma mídia, mesmo essa que estamos produzindo agora, ela tem a sua política, né? Ela tem a sua missão e também tem a sua política. Tem coisas que a gente exclui, tem coisas que a gente joga para frente. É assim em tudo. E aí como é que começou? Você já falou, né, da sua produção com poemas. Você alguma vez fez algum curso? Teve oportunidade de participar de alguma formação, tanto na parte de produção de composição quanto de poemas em si, de textos? Não, não. Não, eu participei uma vez, faz alguns anos, de um curso de oratória, né? De como falar, Ah, isso né? ajuda também. Foi um curso que eu fiz com um amigo que eu conheci através do samba, do espaço extremamente importante para mim, que era o CCDL, que era um centro de cultura, um centro cultural na cidade de Mauá, próximo à estação de Guapituba. E esse pessoal do samba eram, não são, bem enganjados, né, politicamente, racialmente, em vários aspectos. E tem um que é um excelente, exímio orador, que é o Léo Dias. E ele fez um curso que durou, foi de horas, né? O curso durou um dia. E esse curso falava de como falar bem, de como se expressar em público, né? E foi um dia, mas foi um dia bem produtivo. E tudo agrega para nós, né? Claro. Às vezes você acha que não aprendi nada, mas aprende. E você coloca aquilo em prática, tendo conscientemente ou inconsciente, você coloca. Aí fiz esse curso de oratória e participei nesse mesmo espaço do CCDL de diversos grupos de estudos, né, de assuntos variados, né, de política, estudos sobre Karl Marx, né, o Engels, né, uma introdução à filosofia deles, Sim. enfim, mas de escrita mesmo, de oficina ou palestra, eu não me recordo não, acredito que eu nunca tenha participado não. Ah, e participei recentemente também de uma oficina de dramaturgia no. Isso é muito legal também para você que tem esse bloqueio de falar em público. O teatro é uma saída. Alguma vez você fez teatro? Quer dizer, você tem aquele trabalho com Ori, é Ori ou Ori, né? Tria de Ori. Então, você tem esse trabalho que não pode se dizer que não seja, né? Meio que teatro. Mas você já teve experiências de teatro, Então, exclusivamente? sim, não, bacana. Eu gosto de teatro, gosto bastante. Ainda não tive a oportunidade, a felicidade de ingressar num curso de teatro mesmo. Mas, como você falou, essa tria de Ori, que é um conjunto que eu faço parte, que eu sou um dos idealizadores, né? Tríade é de trio mesmo, tríade de trio. E Ori é complexo essa palavra Ori, mas a grosso modo Ori seria cabeça mesmo, né? Ori seria cabeça. Então seria três cabeças, né? Que é eu, tenho o Raifa e tenho o Arthur, né? Um percussionista, um rapaz que é do canto, que é da melodia, da harmonia, que ele toca e canta, é excelente, o Arthur Vital, e eu na parte da poesia. Então a gente linkou essas três artes, né? A melodia com a poesia, com a rítmica. Então a gente formou esse trio, que é um trio que fala de bastante coisa, traz um pouco de religiosidade, né? Não a fundo, né? Mas traz um pouco de religiosidade, traz um pouco de filosofia, fala de amor,
fala de racismo, denuncia, né, o racismo, denuncia as mazelas que a gente sofre, né? E fala de muita coisa. Esse Tria de Ori é um grupo que eu participo, que eu tenho maior respeito, maior gratificação e maior honra de fazer parte da tríade, né? E na tríade a gente tem uma linguagem cênica, né? Não chega a ser uma parte teatral, mas nas apresentações que a gente fez, acaba tendo algumas partes cênicas, né? Eu entro com algum material, traz uma dinâmica com o público. Então tem uma parte cênica e tem um outro coletivo também de Ribeirão Pires, o Gingaê Camará, que é um grupo de capoeira do meu parceiro Messias, conhecido também como Professor Beiço. E esse grupo de capoeira, ele também tem uma linguagem bem teatral. Eu já participei em alguns eventos com ele. Tem até uma peça de teatro, O Canto da Senzala, que eu participo com os meus poemas, né, recito as poesias e também tento fazer uma parte cênica também. Mas são um pessoal bem bacana. E o teatro também vem me puxando. Não sou formado em teatro, não tenho curso de teatro, mas o teatro também vem me puxando, como a arte da poesia também vem me puxando. Então, e é uma coisa assim que eu vou te falar, não tem como você escapar, porque eles estão se apresentando porque esse é teu caminho, sabe? Então, seria interessante você conseguisse fazer algum curso assim. Aí na cidade tem oficinas, tem cursos, a prefeitura investe nisso ou não tem nada? Então, como eu falei, a cidade é um pouco precária e bem carente nesses aspectos, mas, por incrível que pareça, irá começar, acredito que o mês que vem, Opa, Opa, tô pelo celular, que o celular caiu. Mês que vem irá começar uma oficina de teatro, inclusive tu tá inscrito, vou participar. seria interessante porque primeiro que vai te ajudar a se soltar, né? E você como poeta é interessante. Daqui a pouco você está fazendo uns slam por aí e arrebentando tudo. Eu acho que seria É, interessante. essa parte do teatro eu gosto, né? E na minha poesia também eu vejo como algo necessário também. Eu acho que muitas das minhas poesias ela pede essa linguagem teatral, essa interpretação corpórea, né? Não só com a Com a voz. voz. Isso é uma Oi, diba. qual o nome? Uma diba. Oi, Madiba, tudo bom? Fala, Você também é tímido? mais ou menos, ele não é Mais ou menos. muito não. Não? Ele Ele não é já muito faz não. rima? Pra cima? Tá perguntando. Não faz rima, não faz rap? Mas o pai faz poema pra ele. Ah, que Pode bonitinho. recitar o poema que o pai fez pra você? Pode? Pode? Vou recitar um poema que eu escrevi pra ele, pode? Por favor, Não, nossa, isso é uma honra. não. Vou lá pra recitar o poema que eu fiz pra você. Ó. Fala com o olhar, amendoado como angorá. Meu traquina, como gosta de brincar. Doce inocência, se diverte na balança. Melhor coisa do mundo, pureza de criança. O cheiro de infância me nostalgia a alma. Os pés descalços na terra, sinto gosto de alegria nas palmas. Palmas que seguram o mundo na mão, com muita calma, exaurido de paixão. Doce inocência se diverte na balança. Melhor coisa do mundo, pureza de criança. Fantástico, fantástico. Esse Parabéns, é, Sagal. obrigado. Cheiro de infância, inspirado no Madiba. Madiba tá bicuda, tá cansado da escola? Chegou agora. Ah, Ficou então. das 13 e saiu agora, às 17h45. É bem sacrificado esse horário. Com esse sol, vou te falar, hein?
Mas ele é sapequinha, que ele chega meio assim. É, nos ambientes físicos também. É. Virtual ele não tem muito costume, mas no ambiente físico ele chega devagarinho, quietinho, depois começa a se soltar, começa a pular, brincar. Ah, professor, Legal. tá tchau, não tem mais nada. Já deu um sorrisinho. Manda um beijo. Legal, muito legal. E aí você conseguiu, quantos poemas você já produziu? Você tem noção entre poemas e letras de músicas e... Então, eu registrei deixa eu ver se eu tenho papel aqui. Eu registrei em 2018. 2018, eu fui na Biblioteca Nacional, em São Paulo, e registrei 175 poemas. Que cento e legal. setenta e cinco poemas. Porque dentro desses registros tem poema, letras de música e tem acho que 2 contos. Só que para registrar música precisa de partitura. Né? Sim, Só consta como música se tem a partitura. E como são só letras, então o corpo, o texto, o escrito, o poema e a letra, entre aspas, a grosso modo, acaba sendo a mesma coisa, né? sim. Então eu registrei as letras de música tudo como poesia. Aí E- registrei 175 em 2018, mas venho escrevendo. Escrevi mais coisas, inclusive escrevi um poema hoje, ah, né? Escrevi um poema hoje, então vai produzindo. Acredito eu que estou na faixa de uns 220 poemas, mais ou menos. e aí você já Preciso lançou livro ou contar. não? Ah, desculpa. Não, não, um livro solo ainda não. Eu tenho uma poesia numa antologia que saiu em Santo André. Saiu em Santo André. Foi uma coletânea que teve em homenagem às mulheres, né, da Copa Acesso, a livraria da Copa Acesso. Teve com o tema Mulher, Alicerce da Vida. Com escritores de experiências diferentes, de idades diferentes. Tinha, tinha eu, né, com 37 anos, tinha uma menina mais nova, bem mais nova que eu, na faixa dos 17. Tinha senhoras, né, com bastante experiência e gente de tudo quanto é tipo. Foi uma experiência bem bacana, que eu gostei de participar. E tem um poema meu nessa antologia aí. Antologia. E por enquanto eu tenho vontade, tenho a intenção de, de fazer um livro físico mesmo, né? Físico e PDF também. Hoje em dia tem várias formas de estar de tá produzindo e lançando, né? Tenho essa intenção, tenho essa vontade, mas eu não tenho uma urgência, Entendi. sabe? Alguns amigos meus, né? Tem uma prima minha que sempre me cobra, fala, prima, quero ver seu livro, quero ver seu livro. Aí eu sempre falo para ela, não, vai chegar. Eu acho que tudo tem um tempo, né? Eu Eu acho. venho plantando sementes, né? Venho mostrando a minha arte, venho tentando fazer a minha arte reverberar. E eu tenho em mente, não sei quando, se é um futuro próximo ou longo, ou se esse futuro vai chegar, não sei, é incerto, né? O futuro é incerto. Mas tenho essa vontade, tenho esse desejo, mas não tenho uma urgência, né? Eu acho que no tempo, quando eu ver, o tempo chegou, a hora chegou, acredito que irá sair. É como um filho, né? É. Como um filho. Às vezes a gente quer planejar, eu quero ter um filho com 18 anos, mas às vezes não sai. Às vezes sai com 16, sai com 30 anos. Então, é no seu tempo. Acredito, tenho fé que esse momento irá chegar. Ah, Enquanto mas isso, eu vou tentando fazer não digo um público, né? Vou tentando fazer com que pessoas se identifiquem com a minha escrita, né? sim. Pessoas que gostem, que se identifiquem. Que quando eu tiver o produto físico, o livro físico ou virtual, ter quem compre, né? Porque se eu lançasse um livro há 5 anos atrás, eu ia vender só para minha família mesmo, para meus amigos. Hoje, acredito que
que consigo vender para mais pessoas. Não sei, se fizer 100 livros, eu acho que eu consigo vender, acredito eu. E assim, né, é um pensamento meu, né? Não sei se é certo, se é errado, o certo e errado é relativo, né? Mas é um pensamento meu que eu tenho. De E com repente a calma. sua fórmula, de repente a sua fórmula serve para mais pessoas. De repente o Também. seu jeito é um jeito que funciona e que até agora ninguém tinha pensado. É muito importante essas trocas, é muito importante que cada um mantenha as coisas no que acredita, sabe, Sagade? Eu penso assim. Porque, como você disse, não existe fórmula. Ninguém tem a fórmula perfeita, ninguém está completamente certo. Né? Uhum. Então, às vezes, o que você está fazendo é fundamental para outra pessoa. Assim como eu conversei com o Marcos, não sei se você chegou a ver um dos primeiros vídeos aqui do canal, e ele insiste muito nessa história de escrever, sabe? Ele insiste muito Uhum. em incentivar as pessoas a escreverem. Escrevam, escrevam, leiam e Uhum. escrevam. Porque o que você tem a dizer e o jeito que você tem a dizer são únicos. Né? É a tua Uhum. experiência, é o teu ponto de vista. Então isso é fundamental. Sim, sim. E assim, né? Eu acho que a arte, ela fez e faz muito por mim, né? A arte, principalmente, quando eu falo arte, é arte em geral, em todas as suas manifestações, em todas as suas expressões, a arte em geral, num contexto amplo. Só que mais voltado para que eu estou mais próximo, que eu estou ligado, que seria a arte da poesia, né, da escrita, do texto físico e da poesia expressada, e a arte da música. Essas duas artes, elas me atravessam muito, me marcam muito, né? Eu ouço música desde que eu me conheço por gente, desde de pequenininho eu ouço Pequenininho. música, gosto de música. É para mim fazer um almoço, lavar uma louça, fazer alguma fazer em casa, tem que ter música, senão parece que eu não funciono. Então ela me marca de uma forma emocionalmente alegre, triste, indignação, traz tanta coisa que é bom para mim, é bom sentir isso, me faz sentir vivo. Eu acredito que inconscientemente, que eu nem tinha parado para pensar nisso, agora que eu tô refletindo, acho que a minha escrita, os meus poemas, a minha poesia é uma forma de tentar devolver isso. Porque eu acho uma coisa muito fantástica, né? Eu falei que eu gosto de coisas antigas, né? Eu ouço samba da década de 30. Os anos 70 é muito marcante para a música, principalmente a música preta mundial, né? Michael Jackson, Marvin Gaye, James Brown, todos esses ícones estavam vivos. Os grandes sambistas aqui no Brasil, Tim Maia, né? Tava começando. Então, os anos 70 é muito marcante e tem músicas dessa época que eu não era nem nascido, nem sonhava em nascer, e parece que ela foi feita para mim e ela fala de mim. Ela fala de mim. Eu falo, como que é incrível, né? Eu nem era nascido, eu nem estava nesse plano, nem tinha uma vida, e ter algo que é totalmente meu. E eu falo meu não sendo subjetivo, não sendo egoísta. Meu que eu falo de eu me identificar, de estar falando de mim, do que eu sinto, do que eu sou, do que eu quero. Eu falo como é fantástica a arte da música, de adentrar a alma, de penetrar a alma, de falar poeticamente de um ser, né? Então eu me pego muito nisso, e a poesia também ela tem isso, né? Porque sem A poesia arte não existe toda tem música, né? isso, né? É, sem poesia não existe música, né? A música, ela é pura poesia, né? A poesia é o que nos inspira, né? A poesia, ela é inspiração, né? Ela reverbera aquilo que se sente, uma explosão de sentimento que ela é jogada, né? Que ela eclode, né? Essa poesia, né? Então aí eu me vejo para pensar, falei, caramba, meu, e é uma forma, pensando agora, raciocinando agora, acho que a minha escrita é uma forma de devolver isso. Porque assim como eu fui tocado e sou tocado, eu também acabo tocando algumas pessoas com a minha poesia, com a minha escrita. Então é uma forma de devolver o mundo, né? É. A lei do retorno, né? O retorno, ele veio, me beneficiou, foi bom para mim, então vou Vou devolver passar para outra.
É, pro meu próximo. Aí eu penso muito nisso, não sei se é brisa minha, se é. não, Mas mas é fato. Isso é um fato. Você não tá, você está cumprindo ah, o papel que os outros cumpriram para contigo. Né? Você está uhum, dando alguma coisa no mundo para a pessoa se identificar. Porque quantas vezes sim, você está assim, isso é muito próprio do ser humano, né? Você está num lugar psicologicamente, ou socialmente, ou afetivamente, você está num lugar que parece ser só você, tão desesperador que é. E aí você vê através de uma letra de música, através de um poema, às vezes até numa obra de arte, uma pintura ou uma dança, você vê que não é assim, né? Que outras pessoas estiveram ali, sofreram ou tiveram mesmas experiências que você. Então é muito interessante uhum, isso que você disse e é sim. totalmente verdadeiro. E outra coisa, só complementando, Claro. né? Eu acho que muito do que eu escrevo tá em primeira pessoa, que eu gosto da narrativa em primeira pessoa, né? Mas não é algo subjetivo, né? Não é algo pessoal, é algo plural, né? Não é eu, é nós. Então eu penso também que a poesia, a música, não é algo meu, é algo nosso, porque por mais, eu me vejo como eu sendo um instrumento, eu sendo usado como um instrumento. Porque se uma pessoa se viu naquilo, se identificou com aquilo, nossa, isso serviu para mim, então já não é meu, é nosso, é de todos, é de quem se identificar. Então Sim, eu vejo a poesia, vejo a música como sendo isso, como sendo instrumentos, né, para um bem maior, né, e assim, a minha poesia, eu tento, eu busco falar de tudo, né? A nossa vida ela é muito complexa, né? A gente vê, sente muitas coisas, tem muitas fases, né, de quando a gente é bebezinho até a gente chegar à velhice, né, à maioridade, a gente teve muitos ciclos, né? sim, Gostos mudam, a forma do nossos corpos, nossos rostos mudam. tudo. São ciclos que a gente passa, e nesse ciclo a gente tem percepções, visões diferentes, né? Então, acho que é uma troca que a gente vai tendo e é como se a gente fosse camadas, fosse um tipo de um repolho, algo assim que fosse camadas, que fossem sendo descobertas, né? Então, eu acho muito interessante isso, né? E vejo como devolver, serviu para mim, agora estou dando para ti. Se você se identificou, é seu. Então, Legal. às vezes às vezes até fico meio receoso nessa narrativa de primeira pessoa. Nessa narrativa de primeira pessoa. Porque eu gosto de me expressar assim, mas não é subjetivo, é plural. É o nós, não é o eu, é o nós. Né? Nós somos, né? Nós sentimos, né? Você Nós usa, sim. Mas eu entendo, porque assim, você usa o eu porque é a partir de uma experiência sua, né? A partir de uhum, uma visão sua. Claro que você está falando para o plural, né? Mas você não pode falar do plural porque a única perspectiva que você tem é a sua. Então, nesse sentido, eu acho é que sua, sim. é totalmente. E é difícil falar por todos, não tem como, né? Por isso que tem que Nossa, ser o eu, aí o todos se identificar nesse eu, aí vira todos. Mas não tem como falar por todos, né? Cabeças diferentes, vivências diferentes. E, sim, enfim, né? Como, como eu disse, né? Eu tento falar de tudo. E. Ah, eu tô olhando esse poema aqui, não sei se você vai conseguir enxergar. Você consegue ver a imagem? Peraí, tá vendo essa imagem? tem uma senhora tocando um tambor, é isso? Não consigo Isso. ler. Não, não, só a imagem. Ah, a imagem, sim. Então, eu E, gostaria de ler esse poema aqui. por favor. Esse poema, tá? Eu construí esse poema através dessa imagem. Ah, você tem Eu acho alguma que essa. referência dessa pessoa? Quem é? Não, não, foi uma Não, imagem aleatória mesmo que eu aleatório. acabei achando na internet. É uma senhora preta, retinta, né? Bem retinta,
E lembra um pouco a minha avó. Hum, Lembra um pouco a minha avó. E ela tá com um tambor entre as pernas, né, ela tá tocando esse tambor, e esse tambor ele está amarrado. Pega uma parte das costas dela aqui, a parte das costas, e está amarrado nesse tambor. Então é como se ela fosse o tambor fosse ela, fosse uma coisa só, sim. uma unidade só. E aí eu viajo muito nessas entrelinhas que uma foto, uma imagem pode nos dar, né? E nós somos tambor, né? Nosso corpo é rítmico, né? Nosso corpo é forte, nosso corpo é raiz, né? Uma raiz que não é visível, né? Mas dentro do corpo tem a nossa alma, dentro do nosso cerne. Então eu fico muito viajando. Aí eu escrevi isso aqui, que o título desse poema é A Vida Não Passa de uma Poesia. Vamos lá. E fala de beleza, né? Eu nessa imagem eu enxergo muita beleza, uma Sim. visão diferente de beleza, né? Não uma beleza eurocêntrica, não uma beleza jovial, que quando a gente pensa em beleza, a gente pensa num homem ou numa mulher novo, né? De É, 20, de 20 socialmente a anos. gente tem é obrigado, né? Assim. Dificilmente a gente pensa em beleza em uma senhora com 90 anos. Então é uma distorção também, é uma Claro. ressignificação do belo, do que é ser belo. Sim. Belo é jovial, belo é eurocêntrico, o que é ser belo? Então é uma Consumível, né? reflexão, Ser belo é ser consumível. ser consumível. Então eu vejo muita beleza, algo muito genuíno, muita coisa eu vejo aqui. Se eu for falar dessa imagem, eu vou ler o poema. Tá. A vida não passa de uma poesia. A beleza está na poesia, do toque do tambor, de indumentária ancestral, resplandecente fonte de amor. A beleza está na vida, que nos seus cabelos brancos demonstra-se ser bem vivida, oscilando-se em alegrias e prantos. A beleza está na arte, sempre evidenciada, está em toda parte, passa imperceptível no cotidiano. A beleza está na guerra. Mesmo com bomba devastando o chão, do solo fértil nasce a flor, restituindo a resiliência da nação. A beleza está na preta pele, que na sua nômade cultural ressignifica na arte suas dores, entoando nuances de alto astral. A beleza está em tudo, manifestando-se em diversas formas. Amplie o seu campo de visão. Esqueça padrões que te impuseram como normas. Muito bom. Além de ser um poema, é um grito também contra todos esses estigmas, né, de beleza. Maravilhoso, Sagrado. Obrigado. Me diga uma coisa, tua família era uma família musical? Aqui na década de 70 era muito comum, no sábado todo mundo fazia faxina na casa e aí botava a vitrola com os discos todos de samba, lógico que a maioria ouvia samba. Como é que era aí? Como foi a tua experiência Sim, nessa família? nesse sentido, era assim, bastante musical. Como eu falei aí no começo, os meus primos eram DJs. Eles tinham as Technics, as picape, os discos de vinil, as caixas. Tinham as caixas enormes de som, muitos discos. E eles, por um tempo, eles deram baile no bairro que eu morava, o bairro da Pedreira, aqui em Rio Grande da Serra. Por um tempo eles deram baile, deram baile. E assim, a gente ouvia muita música, ia nos bailes de garagem, rolava uma época do Michael Jackson, quando estourou o Michael Jackson nos anos 90, aquelas dancinhas, o Thriller, né? Com aquele clipe, toda aquela performance que o Michael Jackson fazia, que todo mundo queria imitar. Até O hoje, hein? rap, né? Até hoje, é. O rap dos anos 90 também, eles tocavam, a gente ouvia. E o samba, né? A música do Tim Maia, do Jorge Ben, né? Que o Jorge Ben, o samba rock, né? O precursor, né? O criador do samba rock, que fez aniversário dia 22 agora, né? Se eu não me engano, acho que ele fez 83 anos. Nossa, Dia 22 foi aniversário do Jorge Benjó, que é um ícone importantíssimo, né? Para a cultura brasileira, né? Para a cultura musical, para a cultura preta. sem E a dúvida. gente muito, ouvia muito. Nesse sentido, era musical a minha família.
mas não era musical no sentido de tocar. Né? A gente já pegou os instrumentos de samba, cavaco, pandeiro, rebolo, fazia a nossa bagunça, mas de forma bem amadora. De Não, forma mas bem assim, amadora. mas só de você ter. Eu te pergunto porque assim, a realidade musical não é tão comum assim, tão liberado em todas as famílias como parece que é, né? Tem famílias que, por exemplo, tem músicos, mas que a pessoa não pode nem é, fazer as suas pesquisas ou estudar mesmo na própria casa. Eu conheço casos assim. Então, tem famílias que são abertas à música, por incrível que pareça. Então, por isso que eu perguntei. Se Ah, você não, já sim. criou, já nasceu nesse clima, né? Porque isso facilita também a vida da gente, né? Quando você está Sim, sim. nesse. Não, não, nesse sentido, sim. É que eu tinha entendido musicalmente no sentido de tocar. De De tocar estudar. de tocar um instrumento, de cantar na noite, alguma coisa nesse sentido, não, mas no sentido de musical, de consumir a música, de dançar da forma que dá, sem ser profissionalmente, sim, de fato, de certo que sim. E a minha irmã mais velha também, ela escrevia poemas também. Ela escrevia uns poemas. Eu era criança e eu via alguns poemas dela. Não entendia quase nada do que ela. Não entendia assim, né? Porque é que nem a música, né? A gente escuta uma música africana, francesa, em inglês. A gente não conhece o idioma, mas a gente sabe do que a música está falando. A gente sabe se a música é uma música de protesto, se é uma música romântica. Então, na contextualização da escrita da minha irmã, eu sabia o que ela estava dizendo, mas tinha muitas palavras que eu não entendia. Mas eu gostava. E também acho que foi uma forma de me inspirar também, Claro. de ver a escrita dela, E ela de não ver ela continuou, escrevendo. ela não Não, publicou. não, foi uma fase. Hoje ela é professora, mas foi uma fase, né, da adolescência dela para a fase adulta. Foi uma fase que ela escreveu. Entendi. E aí você vai para tudo quanto é lugar, né? Porque eu vejo lá pelo teu Instagram, pelas suas páginas, que você vai para todo lugar com seus movimentos, com a sua poesia. Para que lugares você já foi? Qual o mais longe que você foi? Olha, eu já me apresentei, né, aqui em Rio Grande, Ribeirão, Mauá, Santo André, na capital lá pro lado da Zona Sul, é que eu não lembro o nome do espaço agora. Mas a gente já rodou alguns lugares, né? Eu já fui em alguns lugares E fica aqui, e mas você fica sempre aqui, nas 7 cidades e São Paulo. mas por aqui, fora do estado, ainda não tive a felicidade, a oportunidade de estar indo para recitar poemas, para estar participando com algum grupo musical. Ainda não tive essa oportunidade, mas gostaria sim de. No litoral também você não foi? Porque no litoral tem uns movimentos legais assim. Não, não, ainda não fui, não. É mais aqui pelo ABC. A minha, a minha luta também é de fortalecer a região do ABC, de unificar, né? De unir, né? De não ter. Sim, sim. Né, que o ABC eu vejo como um polo muito potente artisticamente, né? Acho um polo muito potente, né? Então, só que Literariamente também está muito forte. também. Só que a gente não vê o ABC representado, assim. Que eu falo assim, não vê que quando a gente vai em eventos grandes, né, a gente vê artista de várias localidades, né? Mas a gente não vê muito artista do ABC que conseguiu alcançar, né, um patamar, um estágio legal, né, na arte, né? Não vê tantos. Eu falo na música, né? A gente sabe que o Péricles, o pessoal do Exalta Samba, é de Santo André, mas a gente não vê muitos casos, é um ou outro, né? Então, Ah, tá. de fazer alavancar mais. A gente vê muito Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, o Centro, e artista de outras regiões, de outros estados, né? Vem da Bahia, vem de Minas, e fica na capital, fica no centro. Por ser uma das maiores cidades do mundo, né? São Paulo
né? Então, São Paulo produz, consome muita coisa, né? Tem um Aham. capital alto, né? Tem visibilidade, né? Qualquer Cria artista de oportunidades o tempo inteiro, né? É. tem oportunidades. Mas a minha percepção, eu vejo como o ABC meio que excluído, meio que deixado de lado, né? É a minha percepção. Pode ser que outras pessoas possam ter outras percepções, né? Não. Mas Mas eu como eu vejo te, é como eu te disse, a tua percepção é super importante. Por quê? Porque se você tem essa percepção, outras pessoas também têm, né? E aí a gente vai procurar por que, que você tem essa percepção e aí todo uma cadeia de coisas podem acontecer. Então é super importante, você tem que sempre expressar-se. Uhum. E às vezes sem pedir licença, viu? Porque se você pedir licença, eles não te dão, não. Sim, sim. É, e eu falo do ABC por ser a região que eu estou inserido, né? Sim, Geograficamente, né? Moro em Rio Grande, né? Que é, como os meninos falam que é o fundão do ABC, né? A última cidade. Então eu estou inserido geograficamente dentro do ABC, né? Então nada, eu circulo por aqui pelo ABC, sim. ando pelo ABC, nada mais justo do que fazer, entre aspas, pode falar, a parada virar por aqui, né? Exato. Culturalmente, né? De É. estar junto com quem está fazendo, quem está produzindo, né? Tem muitos produtores, homens, mulheres, né? Muitos produtores, muitos artistas, né? Então a gente tá para somar, né? Acho que formar o elo, né, da corrente, formar, deixar a roda maior, né? Acho que inserir mais pessoas, mais cabeças e Isso. tá junto, falar que tô junto, né? É nós por nós, né, no ABC. Né? É verdade. E é as 7 cidades, mas eu preciso até chegar mais pro lado de Diadema e São Bernardo, que eu tô mais pro Rio Grande, Ribeirão, Mauá, Santo André e chega até São Caetano. São Bernardo e Diadema geograficamente é um pouco mais afastado daqui de Rio Grande, né? Diadema faz divida lá com São Paulo, com Jabaquara, então Diadema é enorme, né? Exato. Então é um pouco mais afastado geograficamente da minha pessoa, mas a gente tem que tá chegando para fechar esse elo da região do ABCDMRR, né? Agora aumentou mais, É. está Mas junto. tem, assim, e tem essas coisas acontecendo, né? É uma questão só dessas pontes serem feitas, né? Sim. É porque, assim, também tem algumas coisas que a gente traz de ser brasileiro, da nossa cultura escravagista, que infelizmente não é só branco que acaba atuando, né, dessas maneiras, de formas escravagista, mas se a gente construir as pontes, e às vezes é só uma conversa mesmo que precisa, né, Sim. a Uhum. gente consegue levar as coisas a mais lugares. A gente tem que fazer isso sim. Tá certo, não, com certeza. Mas deixa eu te perguntar. Fala um pouco do trio Ori, fala mais um pouco desenvolve mais sobre a, a temática, que claro, você já falou, mas eu queria que você desse exemplos. Para quem não vai poder assistir, por exemplo, fala pra gente como que acontece, como é que é criado, como que vocês escolhem um tema, como que você desenvolve o tema. Fala um pouco dessa parte de produção. Tá, na verdade, a tríade, ela está num processo de manutenção, né? Com a pandemia, a gente faz um tempo que a gente não se apresenta junto, que a gente não ensaia e a gente acabou se dispersando um pouco, né? São três cabeças, né, que pensam diferente e que também têm as suas demandas artisticamente, familiar e em vários aspectos, né? Então a gente está no, numa manutenção, né? A gente não conseguiu dar uma retomada com a pandemia. Mas a tríade ela foi criada de uma forma assim bem natural, né? O Arthur é um artista magnífico, né? O Arthur é até difícil procurar adjetivos para definir o Arthur. Mas o Arthur ele é um músico que ele tem uma genialidade, ele tem um timbre de voz grave, mas que traz uma doçura que, mano, ele é muito magnífico, o Arthur.
E ele fez um trabalho solo também, ele gravou um disco dele solo. Ele tem muitos trabalhos paralelos. Ele já fez parte de banda de jazz, né, Bom, de banda com a vertente meio do soul, fez parte do fantástico. pessoal do Chorinho. Ele anda muito para cá, muito para lá, porque a arte dele é muito ampla, né? Ele compõe e canta reggae, né, samba, canção voltada um pouco para MPB, então ele é muito diverso, o Arthur. Então aí tem esses trabalhos dele solo também, tem as coisas que ele almeja solo também. Tem a caminhada dele, que é antes da tríade. E o Raifa também. O Raifa trabalha no Sapopemba como educador. E Raifa também é outro excelente artista. O Raifa ele é multi-instrumentista. O Raifa ele toca tudo de percussão, ele produz instrumentos, ele mesmo faz alguns instrumentos dele. Ele também está envolvido em muita coisa, né? Que se envolve aqui e ali. Então, Tem são certeza. corpos que estão em vários espaços, né? Não ao mesmo tempo que não estamos onipresentes, né? Mas que estão em vários espaços. E eu também, eu ando com o pessoal do coletivo, do Gingaí Camará, que é o grupo de capoeira, que eu participo com eles, tenho meu trabalho solo, tem outras participações que eu faço. Então aí acaba sendo difícil da gente conseguir dar uma sequência Entendi. de trabalho. E a pandemia acabou brecando a gente. Mas o processo de criação foi bem natural. Foi bem natural. A gente se reuniu nós três. Eu peguei alguns poemas meus, o Arthur pegou algumas músicas autorais dele. E as músicas, a gente criou uma junção que, meu, parecia que a gente tinha feito um pro outro. Uau. Um combinou certinho com o outro. Inclusive tem alguns, para quem está assistindo, e para você também, se não tiver a oportunidade de ter visto, tem alguns vídeos da Tríade no YouTube. Procurar Tríade Ori. Tem um vídeo nosso no Sarau Roots, que foi o aniversário do Sarau Roots, que foi a primeira apresentação nossa. É um vídeo de uns 7 minutos, mas acho que vale muito a pena assistir esse vídeo. E a forma que conversa a poesia com a música, com a percussão, a rítmica do Haifa, modéstia à parte falando, foi uma junção, pro meu gosto, pro meu ver, muito perfeita. Combinou muito, muito mesmo. Não foi uma coisa pensada, foi uma coisa que, ó, eu tenho esse poema, eu tenho essa Espontâneo. música. Eu tenho essa música aqui, esse poema, e se encaixou de uma forma. Então, acho que foram mentes que produziram algo sem ter combinado, mas que, que linkou, que Uma linkou. junção cósmica, assim, né? É a coisa cósmica. E é E, a coisa mais difícil que tem, eu acho, pelo menos, que é uma das coisas mais difíceis que tem você encaixar letra pronta em música pronta. Isso é praticamente impossível, né? Geralmente sim, você faz um e faz o outro depois. Aí você ter duas coisas depois, é cósmico. cósmico. Sim, sim. E pior que não foi só um popurrí, né? Não foi só um bloco que a gente fez, né? Tiveram outras que foram da mesma forma. Foi bem incrível. Falei, cara, parece que a gente tinha que ter se unido, né? Num determinado tempo, numa determinada época, a gente tinha que ter essas experiências juntos. Se vamos ter continuidade, também não sei, espero que sim, mas foi importante o tempo que teve. Mas acredito que a Sim. gente retoma para fazer mais Aí tudo apresentações. que você produz, né, a gente que gosta, tem essa ideia, que também é socialmente construída das coisas eternas. Né? Você dá Uhum, valor, o cara trabalha há 60 anos na mesma empresa, sabe, sim, esse tipo de coisa. E que nem sempre é verdade, né? Às vezes uhum, você, como você falou, você fez, aquele movimento tinha que existir ali. E aí ele uhum, existiu e criou, reverberou. E aí lá na frente você vai sim. construir outra coisa. Então isso é importante também, né? Não se ficar E muito é o que eu penso, apegado. né? É o que eu penso, é a arte reverberar, né? Proliferar, né? A arte está proliferando. E impactou a gente, né? Que estava fazendo, impactou a gente, tocou a gente, e impactou pessoas que viram, né? Foram tocadas, né? E, ao meu ver, Só um é a minutinho, nossa por favor. arte cumprindo. Ao Desculpa. meu ver, não, tranquilo. Ao meu ver, é a nossa arte cumprindo o seu papel.
a nossa arte cumprindo o seu papel, porque eu penso muito na gente, a gente ser palco, ser plateia, né? A gente tá, é as duas coisas, né? Então, Isso. eu não nem me vejo tanto como artista, assim, eu me vejo muito como, porque eu rodei muitos lugares, né? Eu ia muito para as escolas de samba, para Vai Vai, para Neném, ia no AMB, né? Ia muito pro Viva Brasil, a época que o Zeca Pagodinho foi, Bete Carvalho, o Bar da Ana. Então eu ia muito para os sambas, para show de rap, ia muito para assistir, para ver, né? Então aí eu até tenho uma dificuldade para me colocar do lado de lá, né? Então acho que eu sou muito plateia e palco. Acho que nós somos, né? Todos nós somos, né? Então é essa troca aí que eu falo plateia e palco é no sentido de ser tocado e tocar artisticamente, né? De ser tocado e tocar. É uma troca muito fantástica, né? Sim, mas Dar você e também receber, tem que né? entender, desculpa eu estar É, apontando, mas você tem que entender também é, no sentido de que capaz de produzir, né? Você é plateia porque você reconhece a capacidade do outro, mas é importante que você reconheça a sua capacidade também. Você tem aí já uma bagagem incrível, ah, uma história incrível. Então, você também é o palco, né? Você é o sim, sim, produtor. sim, Então, sim, sim. Mas sim, mas é no sentido de ser tocado mesmo. Acho que dos dois lados eu sou tocado da mesma forma, né? Emotivamente, né? Me toca dos dois lados, me toca, né? Então, é nesse sim, sentido que eu falo que não tá distante, né? Não tá, é uma coisa só, né? Porque pra gente falar, tem que ter alguém ouvindo. Então a gente tem que ser voz e tem que ser ouvido. Não tem como a gente só ouvir, porque se a gente só ouvir, a gente é uma parede, não é? né? Que não tem sentido. Então a gente tem que falar e ouvir. Então é nessa troca, é a base do amor, né? É dar e receber. Não tem como você só dar o amor, como não Verdade. tem como você só receber. Então é nesse sentido que eu falo, palco e plateia, dar e receber, falar e ouvir, ser voz e ser ouvido, né? Nesse sentido. Entendi. Fantástico, Sagat. Já tenho que, infelizmente, que voltar a trabalhar, mas foi maravilhoso falar com você. Você tem um poema para a gente encerrar aí, para ficar Tem. ainda mais perfeito? Poema é o Por que favor. não falta. Brilhante. Vamos arrumar um jeito de mostrar ao mundo esses poemas aí. Tá, título: Harmonia Desarmoniosa. Deixa o corpo falar, deixa a boca dançar, deixa os olhos beijar, deixa a mente olhar, deixa os sentidos protestar, deixa o ori aguçar, deixa as mãos cheirar, deixa o sagrado manifestar, deixa o tolo profanar, deixa o sol molhar, deixa a chuva secar, deixa a lua cantar, deixa o raio subir, deixa o subconsciente afrontar, deixa tudo bagunçar, só não deixa de sonhar, só não deixa de lutar. Maravilhoso, Sagat. Obrigado, Muito obrigado obrigada. pelo espaço, obrigado pelo carinho, obrigado Imagina. pela acolhida. Obrigado pela acolhida. Imagina. E prometa voltar em breve com novidades quando você tiver. Quando você tiver alguma coisa aí, um sarau, alguma coisa, por favor, apareça. Me demanda um WhatsApp, me Sim, fala. tá, mando sim, pode deixar. A gente tá articulando aí umas coisas boas pra cá. Ah, legal então. Porque mesmo que for que a gente faça só umas lives rapidinhas lá no Instagram, sabe? Só para dizer, oh, eu tô fazendo isso. Já vale, já ajuda a divulgar, né? Porque divulgação também é uma coisa difícil pra gente, né? Quanto mais pessoas a gente puder. Com certeza, pode deixar, deixa, Tá bom, muito obrigada, Sagrada, de pode deixar. coração. Eu que E até a agradeço. próxima. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau.